Vocês sabem que ele deixou, né, ao encargo de Tito a organização da igreja de Creta. Paulo evangelizou aquela igreja, a gente já estudou bastante isso daqui, a gente já falou sobre a igreja de Creta, deu pano de fundo, mostrou muitas coisas para vocês já. Eu não tenho como ficar voltando. Mas ele não colocou em ordem a igreja. Ele apenas evangelizou. E ele deixou Tito. E ele deixou Tito lá, um dos seus discípulos, tá certo? Dos seus filhos da fé, Tito, para organizar a igreja, as igrejas. Aliás, são diversas cidades que haviam na ilha de Creta. Uma ilha muito grande. Se você vê no mapa hoje, você vai no Mapa Mundi hoje, você vai no Google hoje, você vai ver Creta hoje, você vai ver como é que é, bonita, coisa linda hoje lá. Mas você vai ver diversas cidades lá. E você estando, vendo a palavra de Deus, você vai observar isso daqui, você vai ver que ele mandou Tito colocar presbíteros, dirigentes, homens, para dirigirem as igrejas. Para dirigirem cada uma dessas igrejas nas suas respectivas cidades. E aí ele fez isso. E Tito, ele está dando ordem para Tito. E ele está mostrando para Tito, escrevendo para Tito como é que ele deve fazer, quais são as características desses homens. A gente já estudou nas aulas passadas. Ele falou a respeito do caráter, ele falou a respeito da família e ele falou do caráter. Foi isso que na última aula a gente estudou. Como que deve ser esse homem? Primeiro, esse homem. E depois que ele foi falar a respeito do homem ser crente. Primeiro ele falou que o homem tem que ser um homem de família. E segundo, tem que ser um homem de caráter. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que tem lá 16 qualidades, só tem uma. Ele fala para nós assim, aptos para ensinar. Que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar, estudar para ensinar. O resto das 15, Sérgio, são qualidades morais. Caráter. Que é o que as pessoas hoje estão menos vendo. Gente, caráter. Nesse camarada que vai servir, que vai trabalhar na igreja. Então, uma das coisas que hoje está sendo menos observado dentro da igreja é a questão do caráter. Tudo bem, gente? Então é um grande problema que a gente está vivenciando nos dias que nós estamos vivendo. Homens que não sustentam a sua palavra, homens que falam uma coisa aqui, mas praticam outra aí fora, homens que ensinam uma coisa e vivem uma vida totalmente diferente daquilo que nós lemos na palavra de Deus, ou que nós ensinamos, ou que nós pregamos. Por isso que ele bate muito forte na questão do caráter. E agora, olha o que ele fala no verso de número 9. Ele vai mostrar no verso de número 9 para nós assim. Vamos ler esse texto? Gostaria que vocês lessem, todos vocês lessem juntos o texto da palavra de Deus, tá bom? Se eu observar que tiver alguém dormindo aí, eu vou parar e mandar vocês ler texto bíblico. Maravilha, gente? Eu sei que está um calor. Você imagina, está calor aí embaixo? Vocês imaginam aqui em cima. Aqui também o negócio está quente, gente. É bênção, né? O carioca está feliz, irmão. Carioca está feliz. Carioca, para ele, ele falou que isso aqui é refresco. Carioca é refresco, né? Mas tá bom. Né, Mara? Para ele, para a senhora também, né? É que a senhora vai a 50 graus lá onde a senhora mora, né? Meu Deus do céu. Vamos ler a palavra de Deus. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Vamos fazer uma divisão aqui agora, vai. Só os homens agora. 1, 2, 3. Tem homens aí? Agora, só para acabar com vocês. Vamos lá, irmãs. Mostra para eles. Amém, graças a Deus. Vamos lá. Gente, então deixa eu fazer aqui. Vamos lá para o nosso estudo agora.
Põe lá para mim, eu estudo lá, a minha página. Aí. Hoje nós vamos tratar sobre a santidade da doutrina. Quero falar na minha introdução aqui para vocês. Vamos lá. A minha introdução. Gente, quando você estuda a história da igreja, é muito difícil que houve um tempo da história da igreja quando o inimigo não tenha, de uma forma ou outra, atacado a palavra de Deus. Durante a Idade Média, muitos, na maioria, dos sacerdotes católicos romanos, que eram eles que dominavam a palavra de Deus, eles ignoravam os ensinos da Bíblia, da palavra do Senhor. Houve um tempo em que a Igreja Católica, ela detinha o poder da palavra, porque os leigos, as pessoas simples, os homens e as mulheres simples não podiam ler, aliás, nem ter a Bíblia e nem ler a Bíblia. Isso era uma questão só dos sacerdotes. Durante a Idade Média, somente os homens, os sacerdotes da Igreja Católica é que poderiam ler a palavra de Deus. Ok? Somente eles. Então, por quê? E outra coisa, a Bíblia, ela não tinha sido traduzida para as línguas comuns. Somente os sacerdotes podiam lê-la. Por quê? Ela estava escrita em latim na Idade Média. E só eles conheciam o latim. Então não era o povo, tinha dificuldade de ler a palavra de Deus, principalmente nas suas línguas de origem. Tá? Então poucas pessoas leram. Sabe o que foi uma das coisas importantes da Reforma Protestante? Foi que trouxe um reavivamento da palavra de Deus no coração dos homens, das pessoas. A Reforma não foi só um protesto contra as indulgências da igreja que Martim Lutero fez. Ele fez uma reforma. O que ele fez quando Martim Lutero ele implantou a reforma? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que as pessoas comuns pudessem ler a palavra de Deus. Tanto ele como Calvino, na época, pregaram sermões expositivos. Eles iam explicando verso por verso. Eles iam explicando a palavra de Deus. Então o povo assentava para ouvir a explicação do texto sagrado. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Todos nós temos dificuldades às vezes, quem vai pregar a palavra de Deus, de fazer um sermão expositivo. Tem muita gente que faz sermões temáticos. O que é sermão temático? Ele pega um tema, ele divide e fala para o povo. É muito fácil fazer um sermão tópico, temático, com um tema e depois desenvolver. Por quê? Você não precisa estudar, você não precisa ler, você não precisa aprofundar, você não precisa ler as palavras do grego, você não precisa ler no hebraico, você não precisa se preocupar com substantivo, você não precisa se preocupar com adjetivo, você não precisa se preocupar com ponto, você não precisa se preocupar com vírgula. Quem vai pregar a palavra de Deus? E aí quando você manda um sermão desse para a igreja, esses sermões, eles são pobres de informação. Sermões são pobres de informação. Por isso que você observa hoje os grandes pregadores que nós temos na nossa nação, não são os pregadores aí de congresso, de evento, porque eles fazem sermões tópicos, temáticos, que é fácil de fazer. Fácil de fazer. Quem já estudou comigo aqui, ao longo dos anos, já viu que a gente já estudou sobre isso, a gente já mostrou sobre isso. Agora, o grande problema hoje que nós estamos observando é a falta de homens que façam sermões expositivos. Que peguem um texto sagrado e fiquem esmiuçando o texto sagrado. O que a gente faz aqui de quinta-feira com vocês? A gente faz um sermão expositivo. A gente para, a gente olha. A nossa caminhada aqui de quinta-feira, eu não tenho a preocupação de correr e dar a carta de Tito para vocês. Nós começamos aqui, a gente deve ter começado mais ou menos aqui em abril ou maio. Estudamos Tito, nós estamos terminando dezembro, estamos no versículo 9. Para vocês verem.
A nossa caminhada aqui é como a gente estivesse caminhando, lembra aqui? Numa floresta. Quando a gente vai fazer um caminhar na floresta, de repente a gente está andando, aí a gente vê lá uma bromélia. Aí o que a gente faz? A gente para e a gente fica olhando a bromélia. Daqui a pouco a gente caminha mais um pouco, Robson, e a gente vê um pássaro. Aí a gente para contemplar aquele pássaro. Daqui a pouco, nessa caminhada na floresta, a gente vê um riacho. Mas a gente para brincar no riacho. Então, a nossa caminhada na Bíblia aqui é uma caminhada como se fosse na floresta, porque de vez em quando a gente vê algo tão importante, a gente vê algo que salta aos nossos olhos, aí a gente para e a gente vai se deter naquele negócio e a gente vai tentar descobrir mais alguma coisa que Deus quer falar com a gente, naquele texto, naquele verso, naquele assunto que está trazendo a palavra de Deus. Então, eu não tenho a preocupação de correr e chegar no final aqui. Não tenho preocupação. Eu tenho preocupação da gente parar, estudar alguma coisa, observar. Então, a gente está fazendo aqui uma exegese, não muito profunda do texto, mas a gente está fazendo um sermão expositivo para vocês. Embora a gente esteja estudando a palavra de Deus aqui, a gente está fazendo um sermão expositivo para vocês. Nós estamos estudando a palavra de Deus e a gente está esmiuçando ela, parando, estudando. Isso traz edificação. A igreja na Idade Média, os homens naquela época tinham dificuldades. Esses homens aqui, o Calvino, esses homens aqui, irmãos, o Lutero, foram homens que se esmeraram em aprender a Bíblia e ensinar a Bíblia para o povo. Ensinar a palavra de Deus para o povo. Vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla, porque a nossa lição hoje fala a respeito de pastores que não têm o mínimo cuidado de estudar a Bíblia para ensinar o seu povo. Nós nunca tivemos hoje uma safra de ovelhas tão perdidas dentro da igreja. Ovelhas perdidas. Povo sem direção. Povo sem conhecimento. Povo sem, irmãos, uma estrutura. No mínimo básico, um fundamento básico da palavra de Deus. Nós nunca tivemos hoje. Porque hoje, irmãos, nós temos uma época do imediatismo, da coisa rápida, do fast food. Tem que ser rápido. Gente, internet de 100 mega ninguém quer mais. Quer internet de 300, 500 mega. Tem que ser rápido. Porque a gente está cansando. Você pode ver. Se você for ouvir um sermão exegético, vai te cansar. Porque você vai ter que ouvir. Você vai ter que pensar. E você não quer isso. Faço a pergunta para vocês. O que é mais fácil? A gente ler o Estadão, pegar o jornal Estadão, eu gosto do Estadão. Estadão, Folha, eu gosto de jornal, Folha. Virar Folha, eu gosto de ler o jornal. O que é mais fácil? A gente ler o Estadão, pegar o jornal lá que tem 30 folhas, ler as matérias ou sentar de frente da televisão e ouvir a televisão? O que é mais fácil? A televisão. Porque você está ouvindo a mensagem e você está vendo, visualizando. O jornal não. Você tem que ler e você tem que fazer a imagem na sua cabeça. Isso cansa. Isso cansa. Então a gente está procurando o que é mais fácil. E você sabe que tem pastores hoje que estão fazendo isso. Pastores hoje, que no mínimo deveriam ensinar a palavra de Deus, estão fazendo sermões mais fáceis. Os sermões rápidos. Os sermões tópicos. Que é o sermão que não alimenta ninguém. Só te dá a informação na hora. Alegra o teu coração no momento. Mas não te traz uma base sólida. O sermão exegético, não. É totalmente diferente. O sermão expositivo. Que você vai fazer. Qual é a diferença que nós estamos fazendo no culto de domingo, quando a gente está falando do Evangelho de João? São sermões textuais. Porque a gente está desenvolvendo João, a gente está estudando o Evangelho de João, passagem por passagem, versículo, acontecimento por acontecimento, e nós só estamos ficando no texto. A gente não está indo para lá, não está indo para cá, a gente começa em João e fica em João. A gente não vai para Gênesis, depois não vai para Apocalipse. Entendeu? De vez em quando tem gente que faz o sermão assim. O cara começa num assunto e ele termina no outro.
A ovelha mesmo está perdida. O que o pastor pregou hoje? Nem sei. Porque ele começou falando de salvação, já terminou falando de inferno. Ó, a bagunça está instalada. Então hoje, e sabe o que eu fico abismado? Que a gente vê os camaradas pregando a palavra de Deus para nós, e você vê os pregadores pregando, e o povo chega para nós e fala o seguinte: nossa, que sermão. Aí eu fico imaginando na minha cabeça assim: nossa, mas que bagunça que foi esse sermão. E o crente chegou para mim e falou: que sermão. E eu fico pensando assim: meu Deus, eu estou desviado. Foi uma bênção, concordo, mas foi bagunçal. Porque o cara falou de tanta coisa, deu tanta informação para nós, num sermão, 30 minutos, 40 minutos, que a gente não tem um pensamento concreto, a gente não saiu com um negócio sólido, para a gente sair pensando, raciocinando, entendeu? Esse é o grande problema. Essa lição de hoje aqui vai falar a respeito disso. De a gente, irmãos, ter essa preocupação no nosso coração, principalmente quem é obreiro, que está aqui hoje comigo hoje, de se esmerar na palavra de Deus. De fazer o máximo que for possível, ao seu conhecimento, da sua capacidade, do seu poder aquisitivo, de ler a palavra de Deus, de ler livros, de se esmerar para ensinar a palavra de Deus ao povo. Você não tem a obrigação de ser igual a mim. Mas, no mínimo, você tem que ter a capacidade de ter uma palavra firme, uma palavra sólida, uma resposta para alguém. Você tem que ter essa capacidade. Eu estou falando de mim porque eu sou obrigado. E eu tenho que fazer. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que ir atrás. Eu, de vez em quando, o Sérgio faz umas perguntas para mim lá, né, Sérgio? Aí eu falo: Sérgio, daqui a pouco eu te respondo. Aí ele não fica sem resposta, não. Eu mando a resposta. Aliás, qualquer um que me perguntar. Pode ser que eu não responda na hora, porque às vezes eu estou no meu trabalho, não dá para me responder. Às vezes eu estou em casa lavando a louça, mas aí eu não tenho como. Né? Aí eu não tenho como responder na hora. Mas, gente, eu vou fazer. Que eu vou responder. Se não lavava todo dia, agora eu vou lavar. Pronto, aí. Tá vendo? Vamos lá. Então presta atenção. Embora a reforma tenha espalhado a Bíblia para o cotidiano das pessoas, tá certo? As coisas... J. Parker, que é um escritor bíblico, ele escreve: muitas igrejas, naquela época, no século XVI, muitas igrejas não tinham um sermão pregado nela durante anos. Anos! Muitas igrejas no século XVI não tinham um sermão pregado na igreja durante anos. Muitos dos clérigos, dos sacerdotes, eles eram biblicamente ignorantes. Irmão, esse é o grande problema que nós estamos vivenciando hoje. E aí, quando a gente vê igrejas, irmãos, exigindo, no mínimo, um curso teológico de uma pessoa para ser consagrada ao ministério, a gente vê que os caras estão certos. A gente vê que eles estão corretos. Porque o camarada, no mínimo, ele tem que ter um conhecimento básico da palavra de Deus. Os homens que são chamados para trabalharem para Deus, as pessoas que são chamadas, as missionárias, que gostam de ser missionárias, louvado seja o nome do Senhor pelas missionárias, elas têm que ter, no mínimo, um conhecimento básico da Bíblia. Uma noção geral do texto sagrado. Não pode. E nós vemos isso daqui, é um grande problema que nós vemos. Nesse tempo, no século XVI, espiritualmente sombrio, Deus levantou um grupo chamado os puritanos. Preste atenção. Nesse tempo aqui, em que havia grande dificuldade do povo conhecer a Bíblia, onde havia dificuldade dos sacerdotes conhecer a palavra de Deus, levantou um grupo chamado de puritanos. Quando você vai estudar a história da igreja, você vê, houve na história da igreja um grupo chamado de puritanos. O que os puritanos acreditavam? Eles acreditavam que os pastores são responsáveis
por repreender a heresia, aos erros doutrinários, e defender a verdade, para que seus rebanhos não sejam enganados e enfraquecidos. A verdade bíblica, ela é nutritiva, o erro humano está matando, então os pastores espirituais devem guardar a sã doutrina a todo custo. Os puritanos pensavam assim: quem são os responsáveis para alimentar o povo? Os pastores. E eles têm que ter conhecimento bíblico. Eles têm que ter. Hoje, vem cá, para você levar um homem ao STF, um juiz, um advogado, um homem ao STF, o que ele tem? Ele tem que ter um notável conhecimento jurídico. Não tem que ter? Ele tem que ter um conhecimento acima da média. Ele tem que ter um notável conhecimento jurídico, saber jurídico. O homem tem que conhecer bastante para chegar naquela posição de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o cara para ser pastor? Fala, irmãos. Me responde um negócio desse. Coloca-se qualquer um hoje. Eu não sei. Irmãos, eu não sou contra. Eu acredito que o Espírito Santo usa os homens. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o homem precisa ter pelo menos conhecimento da palavra de Deus. Esse homem que é colocado na frente para dirigir uma igreja, ele tem conhecimento. Irmão, nós já não estamos mais naquela época que nos nossos bancos, nós não tínhamos pessoas que eram indoutos, só indoutos. Nós temos hoje, sentados nos nossos bancos, gente que está saindo da faculdade, ou que estão na faculdade. Os nossos jovens hoje, os nossos irmãos hoje. Já foi esse tempo. Se nós tivermos condições de estudar, nós temos é que nos preparar. E o público que a gente tem hoje, é um público hoje com mais conhecimento, com mais informação. Vem cá, na nossa época tinha internet, na nossa época tinha o Instagram, na nossa época tinha o Google, não tinha nada. Hoje não, o povo está cheio de informação. Hoje você está pregando hoje aqui, tem alguém que está sentado aí que eu vi um cara na internet falando uma outra coisa. Aí você está sentado aí, mas o cara da internet falou uma outra coisa. E o pastor aqui está falando um negócio. Aí a ovelha aí embaixo está sentada, ela está com dúvida. Ela está com dúvida. Estou indo numa igreja que o cara não sabe ensinar. Ou o cara está ensinando diferente daquele que eu sigo na internet. Nós estamos com problema hoje. Muita gente está assim hoje. Um monte de gente cheio de dúvida dentro da própria igreja, e louvando a Deus, e cultuando a Deus. Nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, gente. Existem coisas que não vão atrapalhar a nossa vida espiritual, mas tem coisas que vão atrapalhar a nossa vida espiritual. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Até para nós que somos pastores. Tem coisas que a gente não pode titubear. Tem coisas que a gente não pode. A gente tem que ser assertivo. A gente tem que ter a fé correta. A gente tem que se centrar, ter o fundamento certo. Para a gente poder, para nós mesmos e para poder ensinar para os outros. Tem coisas que a gente tem que, não pode titubear, Sérgio. Tem coisa que é bobeira. Costume. Isso é local. Costume é local. Um gosta de calça, outro gosta de saia. Um gosta de cabelo comprido, outro não gosta de cabelo comprido. Um gosta de brinco, outro não gosta de brinco. Isso é local. Tem igreja que os caras vão de bermuda. Outros não vão. Isso é local. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. É costume. Agora, tem coisas doutrinárias que são essenciais. Que se nós, não tivermos firmeza na nossa doutrina, na palavra de Deus, a gente não pode nem pregar aqui. A gente não pode nem ensinar aqui a palavra de Deus. Porque a gente vai trazer dúvida para o povo. Tudo bem? Temos que tomar esse cuidado. Irmão, é que nem eu costumo dizer. Nós estamos dentro de uma Assembleia de Deus. Acabou. Existem coisas que a gente estuda, que a gente vai contra o credo da Assembleia de Deus? Tudo bem, pode até conhecer. Mas a gente vai falar aquilo que está dentro do nosso credo. Porque se eu não acreditar nas doutrinas, no credo da igreja, da Assembleia de Deus, aliás, foi a Assembleia de Deus só fez o credo há anos atrás, viu? Sendo que os batistas,
os presbiterianos, os metodistas fizeram lá em mil e pouco. Eles têm há 500 anos o credo deles. E nós temos agora. Olha para você ver como nós estamos atrasados. A Assembleia de Deus. São as doutrinas, são os fundamentos. Fundamentos da nossa igreja, naquilo que a gente acredita dentro da palavra de Deus, naquilo que a gente crê. Nós temos dificuldade. Tem gente que não tem conhecimento, principalmente pastores, obreiros, leigos. Sabe por que eu estou falando isso daqui? Porque Paulo vai falar que isso aqui é importante. Paulo vai falar que isso aqui é importante. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo vai comentar o seguinte aqui. Tem pastores que aceitam coisas do judaísmo na igreja. Ele fala aqui. Falou, ó, vocês aceitam as práticas judaicas dentro da igreja. O que é as práticas judaicas? Tem que colocar aqui. Gente, sabe o que a gente tem que pôr aqui? A gente tem que pôr aqui uma menorá. Uma menorá. O que é o menorá, gente? Candelabro. Ó, a gente tem que pôr aqui na nossa igreja a arca. Porque a arca representa a presença de Deus. Isso aqui são símbolos judaicos. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Você já imaginou, Sérgio? Se eu misturo coisas do judaísmo aqui na nossa igreja com aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a graça de Deus no Novo Testamento, ô Robson, eu levo vocês a ficarem com dúvida. Ué, nós podemos continuar ainda tendo ter uma menorá aqui, não tem problema você ter lá enfeitando sua casa não, tá bom? A menorá, não tem problema nenhum você ter lá a arca, mas nós não trazemos isso para dentro, porque nós somos do Novo Testamento, nós estamos na época da graça, nós não misturamos coisas que é do Antigo Testamento. Aquilo era uma sombra, irmãos, daquilo que vinha até um tipo, uma figura daquilo que era Cristo no Novo Testamento. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos o Senhor Jesus, nós não precisamos dessa... Mas tem pastores! Tem pastores, e se deixar, nós temos pastores que nas nossas congregações, que tem isso daí dentro da igreja. Que daqui a pouco, no culto da oração, ele coloca aqui na frente, vamos orar diante da arca de Deus. Gente, não tem nada a ver. Você está vendo? O próprio pastor está colocando isso na mente do povo. Que aquilo simboliza a presença de Deus. Não, irmão. Jesus está aqui no nosso meio. Se tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio dele. Eu não preciso da arca, eu não preciso da menorá. Eu não preciso nada disso. Você tê-la como objeto lá na sua casa, como enfeite na sua casa, não tem problema nenhum. Mas a gente fazia as festas judaicas. As festas judaicas. Vamos fazer aqui a festa do tabernáculo. Vamos fazer aqui a festa de tal coisa. Gente, pelo amor de Deus. Nós não misturamos essas práticas judaicas. E o interessante é que ele repreende, ele fala para Tito, não permita que esses caras façam essa mistura. Eles juntem na igreja, aí em Creta, nas igrejas, esse novo ministro que você vai consagrar, não permita que esses caras, eles façam essa mistura entre o judaísmo e o cristianismo, entre a lei e a graça, porque não dá, são coisas diferentes. A lei já passou, hoje nós estamos na época da graça. Ele vai mostrar isso daqui para nós. Eu estou falando isso daqui para vocês porque a gente vê isso. Tem crente que está subindo, vai para o monte orar, irmão. Sabe o que ele leva? A arca da aliança. Tem crente que está indo lá para o monte orar e ele está levando a arca. A presença de Deus. Se Deus não estivesse lá, né, irmãos? Você acredita? Eu fico imaginando o povo dele. Zé. A bagunça que ele cria na mente desse povo, no subconsciente dessas pessoas. Porque, irmãos, isso daqui é um grande problema que nós estamos vivenciando hoje, na igreja de Cristo hoje. E muitas igrejas, estou falando muitas igrejas. Está aí na internet para você ver, igrejas grandes, igrejas enormes, fazendo as práticas judaicas. E o povo, porque o povo não aceita somente Cristo, só Cristo. Não, quer uma coisa diferente, Sérgio, não é só Jesus. Eles querem algo mais.
Algo mais. Tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo novo. Tem que fazer algo diferente. Tem que fazer uma coisa nova. Tem que trazer uma coisa nova para a gente ver, para a gente poder enxergar. E se a gente não vê e não enxergar, não é só Jesus. Sendo que só Jesus é suficiente para a nossa vida, irmão. Pois não, Sérgio? Não. Isso ninguém quer, né? Não. Vamos lá, continuar aqui no nosso estudo. O puritanismo, então, os puritanos, era acima de tudo o movimento da Bíblia, aqui na Idade Média. Para o puritano, a Bíblia era, na verdade, o bem mais precioso que este mundo oferece. Sua profunda convicção era que a reverência a Deus significava a referência pelas Escrituras. E servir a Deus significa obedecer às Escrituras, à palavra de Deus. Em sua opinião, portanto, nenhum insulto maior poderia ser oferecido ao Criador do que negligenciar sua palavra escrita. E, inversamente, não poderia haver um ato de homenagem mais verdadeiro a Ele do que valorizá-lo e examiná-lo e então viver e dar o seu ensino ao povo. Então, para os puritanos, a palavra de Deus era a coisa mais preciosa. Por que eu estou dando isso daqui? Porque, irmãos, porque a partir de 1970, nos anos 70 da nossa era, houve um ataque à inerrância da palavra de Deus. As pessoas começaram a dizer o seguinte: a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Houve um movimento, principalmente, irmãos, você vai encontrar isso daqui, irmãos. Você vai ler livros, a partir de 1976, você vai encontrar isso daqui. Eles começaram a mostrar que havia muitos erros na Bíblia. Havia muita parte humana dentro da palavra de Deus. Professores, líderes eclesiásticos levantaram. Tanto é que precisou surgir um conselho internacional de inerrância da Bíblia. Por isso que um dos credos nossos da Assembleia de Deus, nós cremos, que a palavra de Deus, ela é, como é que é? Ah, meu Deus, agora me fugiu o credo aqui agora. A gente acredita na palavra de Deus, como a palavra de Deus é fiel, a gente acredita na inerrância da palavra de Deus, que é Deus que inspirou os homens para escreverem a sua palavra, tá? Que os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e que tudo que está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, é Deus falando conosco. Essa é a nossa crença. Mas os homens quiseram desacreditar a palavra de Deus. Houve um concílio para defender a inerrância da palavra de Deus. Que os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Que isso aqui não é invenção de homens. Não é invenção de homens. Que os textos que estão aqui, quer ver? Eles vão desacreditar. A história de Jonas, eles vão desacreditar. É impossível, né, ter uma história daquela. Um peixe engolindo o homem. Está vendo? Isso não existe. A história da criação do mundo, a história do Jardim do Éden, eles vão desacreditando. Então vai surgir um movimento para desacreditar a palavra de Deus. Isso começou lá no passado, que os homens não conheciam a Bíblia. Agora, em 1970, surge um grupo, tá, que não acredita, que as pessoas elas negam a autoridade e a veracidade da Bíblia. Agora, esse é o primeiro grupo. Agora, recentemente, iniciou um outro grupo que é sutilmente, que está aí na internet, um monte de pregadores que a gente gosta, um monte de igrejas que a gente gosta, que sutilmente, o que está fazendo, irmãos? O que eles estão fazendo? Através de um movimento na igreja, fazendo com que a igreja ela seja amigável e ela seja uma igreja emergente, mostrando o seguinte, que você não precisa se preocupar com doutrina bíblica,
Você tem que se preocupar com a sua vida, você tem que vir para a igreja, e nós, pastores, não podemos pregar toda a doutrina da Bíblia, porque não interessa para o leigo, para o Rodolfo, para você, não interessa a doutrina. O que interessa é você estar num ambiente agradável, um ambiente sociável, um ambiente que te abrace do jeito que você está, um ambiente que não fale dos seus erros, um ambiente que seja ótimo para você frequentar, que seja uma palavra light. O culto não pode ser mais culto de 2 horas, o culto tem que ser o culto de 1 hora, que é para você não cansar mais. Inclusive, todas as pessoas podem vir, por isso que quem vai pregar não pode atacar as pessoas, não pode atacar, não pode pregar toda a verdade da palavra de Deus, você só pode pregar alguns textos da palavra de Deus, não são todos os textos que você pode pregar, é a igreja emergente que está surgindo agora. Você pode observar, você vai para a internet, existem hoje uma gama de pregadores que são pregadores de autoajuda. Autoajuda. Que querem fazer você levantar, quer fazer você vencer. Você é importante, você é uma pessoa extraordinária, você vai vencer, você vai ter sucesso na vida, tudo que você fizer, você vai... Opa, e o evangelho nosso não mostra isso daqui. O evangelho é totalmente oposto a esse negócio. É incrível. É incrível, você vai observar isso na internet hoje. Essas igrejas emergentes que estão surgindo hoje. Pregadores hoje, emergentes que estão dentro da coisa hoje, dentro da internet, Sérgio. Reescrever a Bíblia. Eu acho interessante. Você quer ver? Olha como é que é o culto, tá? Eles costumam usar o drama no culto. Os serviços são mantidos curtos, cerca de 1 hora os cultos. Os crentes são desencorajados de trazer suas Bíblias para a igreja. Não precisa trazer mais a Bíblia para a igreja. Eu jogo aqui no telão para vocês. Não precisa trazer mais sua Bíblia na igreja não, Robson. Fica tranquilo. Eu tenho uma igreja agora que eu coloco aqui a Bíblia. Você vai ficar carregando Bíblia para quê? Você é bobo? Vai trazer sua Bíblia para cá? É a lei do menos esforço. Você não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Outra coisa, olha só. Porque isso ameaçaria os descrentes. Gente, você não está pensando no descrente? O descrente, coitado, não tem Bíblia. E você está trazendo Bíblia, você está humilhando o descrente do seu lado que não tem Bíblia. Sérgio, para que você precisa trazer Bíblia na igreja? Se o amigo que você trouxe, ele não tem Bíblia, você vai constrangê-lo. Porque na hora da leitura bíblica, você vai abrir a sua Bíblia e o seu amigo do lado, ele não vai ler Bíblia. Você vai ter que mostrar a Bíblia para ele. Olha a mentalidade desses caras aqui, dessa igreja emergente que está surgindo agora. Escuta aqui, sermões são breves e quase sempre tópicos e de autoajuda sobre como ter sucesso na vida, tá certo? Meu Deus. Um escritor de crescimento de igreja afirmou que se você quer que sua igreja cresça, você nunca deve pregar algo controverso ou negativo. Se você quer que a sua igreja cresça, nunca pregue um sermão controverso e um sermão negativo. Gente, vamos para o Novo Testamento. Quem é a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia? Jesus. A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia, que usou a palavra inferno na sua boca e nos seus sermões, foi Jesus. Foi o homem que mais falou de inferno. Ele falou mais de inferno do que salvação. É incrível, né? E hoje, nós estamos sendo cerceados. Por essa igreja emergente. E sabe o que acontece? Você está ouvindo na internet. Você está ouvindo lá na internet. Aí você vem para cá. Aí você vai se enfadar desse pobre pecador aqui. Vai se enfadar do Sérgio. Vai se enfadar do Zé. Você vai se enfadar do Marco. Dos irmãos. Você vai se enfadar. Porque se o cara trouxer uma mensagem dura para você, o que o pastor deu oportunidade para esse irmão falar? Não tem outra coisa, não? Porque você está ouvindo algo lá, né, em casa, que te agrada.
que massageia o teu ego e que passa a mão na tua vida. E você vai ficar do mesmo jeito. Incrível, né? Agora, a igreja emergente encontra ela é muito chamativa. Ó, presta atenção. Eles querem enfatizar a construção de relacionamentos próximos da igreja. O que, obviamente, é uma coisa muito boa ter relacionamento na igreja, né? Mas eles compram a filosofia defeituosa do pós-modernismo, que nega a verdade absoluta do reino moral e espiritual. A experiência é enfatizada sobre a doutrina, tolerância e aceitação são virtudes fundamentais. Ó, então eles vão totalmente contra daquilo que é moral, daquilo que é espiritual. A igreja emergente hoje não se preocupa com isso. Gente, na igreja emergente não tem oração. A oração ela é diminuta. Na igreja emergente não tem culto de ensino da palavra de Deus. O culto não tem. Não tem essa preocupação. A igreja emergente hoje, que está surgindo hoje, que está aí crescendo hoje, que está arrastando muita gente hoje, você vai observar isso daí, gente. Está aí na internet. Ou está aí perto da sua casa. Ou está aí no nosso bairro. E as pessoas querem esse tipo de igreja. Então, quando Paulo está escrevendo para Tito, ele está exortando, no versículo de número 9 aqui, a algo que é muito importante para nós. Ó, ter um pastor levantando-se a cada semana e dizer a todos como eles devem viver, mesmo que seja baseado na Bíblia, é visto como arrogante e crítico. A gente é chamado de arrogante e a gente é chamado de crítico. Quando você fala para os caras lerem Bíblia e fala como é que eles devem viver de acordo com a palavra de Deus. Ó, nós somos chamados de arrogantes, nós somos chamados de críticos. Nós estamos chegando nesse ponto já. Nós já estamos, as igrejas tradicionais, elas já estão, por isso que há... Gente, você vai ver a estatística do êxodo. O que é êxodo? A saída do povo das igrejas tradicionais para essas igrejas emergentes, Sérgio. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que o que dá sustentação para a gente, a firmeza, é a palavra de Deus. O arroz com feijão sustenta, que é sólido para nós, é a palavra de Deus que sustenta a nossa vida. Eu já contei a história para vocês, eu estava conversando com um amigo esses dias. Foi meu chefe na prefeitura. Pastor, frequentava uma igreja aqui no Bom Retiro, não vou falar o nome. Agora, estou falando, quase que eu estou falando tudo, né? Quase que eu estou revelando tudo aqui. Mas ele frequenta uma igreja de 4.000 membros. 4.000 membros. Jovens, só de 4.000 membros, Robson, 3.500 são jovens. Uma igreja dinâmica, uma igreja de louvorzão, uma igreja dinâmica, uma igreja de célula, uma igreja tal. O pastor e a pastora, ele adulterou e ela adulterou. O que aconteceu com a igreja? Acabou com a igreja. 4.000 membros. Acabou com a igreja. Aí você observa que a igreja não tinha solidez, não tem fundamento. Está baseada em movimento. Está baseada em alegria. Está baseada em evento para jovem. Está baseada em coisa, mas está baseada na palavra de Deus. O pastor pode até errar. Ué, mas e os outros que estão do lado? Eles continuam firmes. Não deveria, né? O pastor não deveria. Não deveria errar. Não estou justificando. Mas pelo fato de ele ter feito isso daí, como é que pode todo mundo agora se dispersar? Uma igreja acabar desse jeito. Agora todo mundo perdido, todas as ovelhas perdidas. Que fundamento que tem essa igreja? Que pasto verdejante é esse? Aí você vai observar que não tinha um pasto verdejante. Não é absurdo? Então a gente está vendo isso hoje, infelizmente, nessas igrejas emergentes. Tá? A doutrina é muito menos enfatizada. O que é doutrina, gente? Eu estou falando de doutrina aqui. Pastor, o que você quer dizer quando você fala de doutrina? Doutrina são os ensinos cardeais. Cardeais. Cardeais, a palavra cardeal. Ó, cardeais. Principais. Quais são? Vamos citar algumas aqui para vocês.
o nascimento virginal de Jesus Cristo. Uma doutrina cardeal. Eu acredito que Jesus nasceu da Virgem Maria. Ok? Nascimento de Jesus. Outra doutrina, que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso é doutrina. Que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou. Doutrina cardeal. Acredito em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, na Trindade. Isso é uma doutrina cardeal. A gente acredita nisso. O Espírito Santo. Nós acreditamos nisso. Isso são doutrinas cardeais. Está vendo? Doutrina. O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Porque senão você não acreditar no poder de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, como é que eu posso pregar aqui? Deus está no controle de tudo, irmão. Deus está no controle de tudo, Ele tem todo o poder. Está no controle de tudo. Ele tem todo o poder, Ele é onisciente e é onipresente. Está vendo? Isso são coisas, gente, que são principais, são cardeais. Que os seres humanos, às vezes, não tem nem isso aqui, não tem esse mínimo, não tem essa base. Ok? Não tem essa base. Na palavra de Deus. Ó, nós acreditamos na palavra de Deus. Ó, creio na palavra, única regra de fé, infalível e normativa para o caráter e vida cristã. Tá? Ó, isso que está no nosso credo, agora que eu lembrei. Obrigado, Espírito Santo, me ajudou aqui agora. Nós cremos na palavra de Deus. Tá? Então nós acreditamos nela. Isso é doutrina cardeal para nós. Nós vamos conversar com alguém. Você acredita na Bíblia? Não. Não tem nem como conversar, porque eu acredito na palavra de Deus. Ah, mas isso aí foi escrito por homens. Ah, realmente foi escrita por homens. Cerca de 40 homens. Mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não falaram da vontade própria deles. Aí você já dá um banho nele, né? Na pessoa que fala isso aí, né? Certo? Cerca de 16 séculos, 1.600 anos. O cara lá de Gênesis não conheceu o camarada do Apocalipse, mas o lá de Gênesis escreveu sobre o Jardim do Éden e o cara do Apocalipse escreveu do Jardim do Éden. Como é que pode os dois falar do mesmo assunto? Se não é o Espírito Santo que estava... Só tem uma linha só. Só tem um fio que conduz do início até o final, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele estava lá no princípio, depois ele vai estar lá no final. Como é que os homens escreveram? Homens diferentes uns dos outros. Um era boiadeiro, né? Homens de todos os tipos, diferentes uns dos outros. Homens do campo, homens letrados, homens indoutos, escreveram a palavra de Deus. É coisa. Isso são as doutrinas que a gente está falando que é importante hoje. Mas então, esse é o grande problema, tá bom? Então, eles dizem que a gente não deve supervalorizar a doutrina, que a gente não deve fazer. Mas Paulo escreve aqui, ó, olha o versículo 9. Volta para o versículo 9 de novo, do capítulo 1, versículo 9 de Tito. Retém firme a fiel... Olha aqui, ó. Está vendo o que ele fala para nós? Para a gente reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que nós sejamos o quê? Poderosos, ó. Tanto para admoestar com a sã doutrina, para admoestar, para corrigir, para convencer os contradizentes. Porque ele está falando o seguinte, que era para ele separar os homens. E esses homens deveriam reter firme a fiel palavra. Eles deviam conhecer a palavra de Deus. Para quê? Conforme a doutrina dos apóstolos, a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, para que eles sejam poderosos para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Por quê? Nessa época, ele já está falando para Tito que é o seguinte, que vai surgir muita gente que vai deixar o povo enganado. Muita gente que vai vir contradizer a palavra de Deus, a pregação deles. E esses homens deviam estar preparados, Sérgio, para fazer isso daí, para fazer essa defesa, para contradizer as pessoas. Então, de vez em quando, hoje a gente vê surge um assunto aí na internet, surge um assunto no povo de Deus. Nós temos que chegar aqui, irmão, e nós temos que dar uma explicação, dar uma resposta para o povo. Por isso que às vezes quando alguém faz uma pergunta para mim, eu tenho maior zelo de poder responder a pergunta das pessoas. Eu tenho zelo nesse sentido, de responder as perguntas das pessoas. De ir atrás, de pegar uns livros,
de alguém que falou, deu um outro pensamento, às vezes é um pensamento que eu tenho, às vezes é um entendimento que eu tenho na Bíblia, mas eu pego um escritor abalizado, pego o comentário dele, mando para o irmão, falo, ó, fulano de tal também disse isso daqui, ele tem esse pensamento, a Bíblia é tal, diz esse assunto aqui, eu tenho que ir atrás. Eu não tenho achismo. Eu também não sei todas as respostas, mas eu vou atrás. E eu tenho que ter essa resposta. Eu, como pastor, eu sou obrigado a ter isso, porque eu sou admoestado pela palavra de Deus. Ó. Eu e você, que somos obreiros, nós somos admoestados. Hoje sou eu que sou o líder da igreja aqui hoje. Amanhã vai ser você. E você vai ter que ser do mesmo jeito. Posso ouvir um amém? Amém. Ou você já até desistiu? Já? Meu Deus do céu. Pastor, é muita exigência. Realmente é muita exigência mesmo. Vamos voltar lá para o nosso estudo lá. Parte do papel dos pastores é conhecer bem as Escrituras e o suficiente para que eles sejam capazes de manter a igreja, na verdade, diante das repetidas tentativas de Satanás de introduzir o erro. Assim, Paulo diz, os pastores devem ser homens piedosos que se apegam firmemente e ensinam corajosamente a palavra da verdade de Deus. Paulo dá 5 requisitos para os anciãos fiéis em relação à palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro, os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. Os pastores. Todo pastor que é chamado primariamente ao ministério da palavra, todo pastor, a chamada dele, a princípio, é para o ministério da palavra de Deus. E deve ter o dom de ensinar. Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim, os presbíteros que governam bem devem ser considerados dignos de duplicados honorários, honra, especialmente aqueles que trabalham arduamente para pregar e ensinar. Você lembra na constituição dos apóstolos na igreja, em Atos 6? Quando houve um problema com as viúvas, né, com os necessitados, lá no início da igreja, houve um problema que havia muita gente que estava necessitada e havia um problema. Os apóstolos, eles falaram o seguinte, vamos separar diáconos para cuidar da parte social da igreja. Porque nós vamos perseverar na oração e na palavra. Então, existem homens que são chamados para isso. Não adianta. Não adianta. Hoje, irmãos, você tem que levantar a mão para o céu. Eu falo de vez em quando, eu mesmo falo para mim mesmo, eu não sei como que a gente dirige igreja, trabalha e cuida de família. É loucura. Eu chego para os amigos de vez em quando, eu falo para os amigos, eu vou assumir uma igreja. Eu falei, nossa, coitado de você. Mas você não é pastor? Sou pastor. Mas eu sei a luta que é. Você cuidar de igreja, você tem que trabalhar e você ainda cuidar de família. Isso é para louco. Para louco. Se houver alguma coisa de loucura aqui de vez em quando aqui, vocês relevam, tá bom, gente? Porque realmente é louco, é loucura. O ideal seria nós nos dedicarmos à palavra de Deus com muito mais intensidade, com muito mais esmero, com muito mais tempo, com muito mais dedicação. Mas mesmo com essa nossa deficiência, graças a Deus, Deus nos deu essa graça. Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa multinacional, na Sharp. E aí, a minha chefe, eu tive uma chefe mulher, e aí um dia eu cheguei para ela e disse o seguinte, quando você entrar na minha sala e eu estiver estudando a Bíblia, é porque eu não tenho um outro trabalho para fazer da empresa. Tudo bem? Falei com ela. Ok. Então ela já sabia que quando eu já tinha terminado o meu trabalho, quando eu não tinha nada para fazer da empresa, eu estaria lá na minha sala estudando a palavra de Deus. Eu já avisei para ela. Porque eu aproveitei todos os tempos possíveis. Foi uma época aqui da parada inglesa, eu cheguei a fazer 5.000 apostilas. Tem gente que tem apostila minha aqui, não tem? O Marcos falou para mim que tem um monte. A Marisa lá em Mogi, você tem bastante apostilas minhas.
Eu fazia apostila aqui. Vocês não estudavam comigo, acho que nessa época. Vocês eram rebeldes, da turma dos rebeldes e tal. Vocês não estudavam comigo. Né? Uma Terezinha estudava. Mas o povo, a maioria, Zé estudava comigo, Rodolfo estudava comigo. Helena, não sei se pegou meu tempo de ensino aqui. Lá a gente estudava demais. Germano estudou. Você fez ETAD comigo, Germano? Escola teológica? Escola teológica. O Zé fez escola teológica comigo também. Então, eu me dedicava demais. E do mesmo jeito que eu dedicava lá, eu dedico hoje. Gente, se eu estou 1 hora, eu fui no Poupa Tempo esses dias para renovar minha carteira de habilitação. Era 8 horas, eu cheguei às 7. Porque eu sou doente, vocês sabem disso. Era às 8, cheguei às 7. Vocês acham que eu fiquei das 7 até às 8? Pangando? Olhando a banda passar? Vendo todo mundo lá? Você acha que eu fiquei fazendo isso? Não. Eu li um monte de profeta. Peguei a Bíblia, ó, 1 hora. 1 hora. Deu para ler demais. Deu para ler demais, Robson. Deu para ler demais. Gente, Sérgio, eu não tenho todo o tempo do mundo. Ó, confesso para vocês. Eu não estudo sábado e domingo. Eu estudo durante a semana. Porque sábado e domingo eu me dedico à minha família. Ou assistir filme, ou assistir um futebol, ou estar com a minha família, ou ir no shopping com a minha família. Eu não pego para estudar sábado e domingo. Mas por que o senhor não pega, pastor? Porque eu já estudei a semana. Eu já estudei durante a semana. E sábado e domingo, a minha família, a minha netinha agora, eles vão querer minha presença. Eu vou ficar lá. Eu já estudei. Eu não sou bobo. Não faço. Não faço. Ah, não é, pastor? O senhor foi chamado por algo amanhã, urgente, no sábado. Ah, aí é coisa extraordinária, especial, é algo que ocorreu. Aí eu vou estudar. Mas eu tenho essa preocupação? Não. Mas não deixo de ler a palavra de Deus. Eu só não vou parar para ficar estudando em cima, lendo outras Bíblias, lendo outros livros, lendo outros compêndios. Eu não faço isso, Sérgio. Confessei o pecado já, vai. Pronto. Vocês sabem que eu sou um livro aberto, eu falo mesmo, eu não tenho esse problema. Porque eu não faço isso, eu procuro me dedicar. Se eu tiver um trabalho aqui na igreja, se eu tiver alguma coisa no ministério, eu vou me dedicar às coisas que eu tenho que fazer. Eu já sei disso. Eu já me preparo antecipadamente. Eu já falei para vocês que isso aqui está pronto há 3 anos. Eu só estou dando agora para vocês. Ó, esse estudo de Tito, eu já tenho ele 3 anos guardadinho lá. Eu estou dando agora para vocês. Para vocês verem. Então, nós estamos estudando algo que eu já estudei há tempos atrás, que eu já fiz, que eu nem dei na igreja. Em lugar nenhum. Que eu estou falando aqui para vocês, que eu vou trazer para vocês aqui. Eu não dei em lugar nenhum. Por quê? Eu não perco tempo, Sérgio. Não perco tempo. Outra coisa. Se eu ler um livro e eu descobrir uma palavra que eu não conheço, que não está no meu vernáculo, que não está no meu dicionário pessoal, vocês sabem que eu ganhei o dia? Valeu o livro? Aquela palavra que eu li, que eu não conhecia, Helena, eu vou começar a usar. E vou colocar no meu vernáculo. Eu amo isso. Só assim. Eu gosto disso. Não só no livro, qualquer coisa que eu for ler. E eu procuro ler o máximo que eu puder. Procuro absorver o máximo que eu puder. Faça isso, irmão. Essa é a chamada que a gente tem da parte de Deus. Os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. Então vamos continuar aqui nesse ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Então todo pastor é chamado para isso. E, então, ele deve ser capaz de expor essa doutrina e refutar aqueles que contradizem. Então, Paulo, tá certo? Ele não está dizendo que os presbíteros que não trabalham duro na pregação e ensino estavam sendo negligentes. Mas ele está reconhecendo que alguns pastores são chamados para se concentrarem no ministério da palavra. Eu entendo isso daqui. Aí é questão de dom. Alguns são chamados para isso. Outros são chamados para auxiliar. Mas mesmo esse que é chamado para auxiliar, ele tem que ter um mínimo de conhecimento.
Ele tem que ter um mínimo de base. Ok? Entenderam? Não é todo mundo que tem a mesma chamada, às vezes o mesmo dom. Os outros que estão auxiliando, os outros que estão ao lado, devem ter, no mínimo, uma base, um conhecimento para ajudar um irmão na falta desse pastor, na ausência do pastor, na ausência do ensinador. Todo ministério, o pastor Delfino Brunelli, pai, que é o nosso pastor, foi o nosso pastor presidente, ele conta que de 1000 pastores, Robson, só 3 sabem ensinar. De 1000 pastores, só 3 sabem ensinar. Que coisa, né? Isso é uma estatística dele. E realmente, não é todo mundo que sabe, não. Se você sentar, aí você vê, a gente vai em reuniões, a gente vai em cultos de ensino, a gente vai em reuniões de obreiro. Aí você vê, você chama o camarada para falar, nossa, ele faz uma pregação como se ele estivesse fazendo uma pregação de domingo à noite. Como se estivesse fazendo uma pregação num congresso. Sendo que ali é um local de ensino da palavra de Deus, de fazer os caras refletirem, de pensarem, de dar um norte, de dar uma direção nova para o obreiro, para o pastor. Olha que coisa. Não é todo mundo que sabe ensinar. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Pregar é uma coisa. Irmãos, pregar. Daqui uns dias eu vou chamar o Rafael para fazer uma pregação aqui. O menino que toca aqui. E vocês vão ver que ele vai saber fazer a pregação. Ele não vai fazer talvez todo bonitinho, né? Ele não vai fazer toda, talvez ele vai gaguejar, ele pensa que vai falar 1 hora, talvez ele fale 20 minutos só. Entendeu? Mas ele vai fazer a pregação. A arte de pregar aqui, ela é muito fácil. Agora, ensinar, ela requer dedicação. Ela requer tempo, ela requer, rapaz, é coisa absurda. Então, hoje nós temos o privilégio de estudarmos, de sentarmos e de aprendermos. Tá? Graças a Deus por isso, por esse privilégio que Deus está dando para a gente. A gente poder sentar e aprender a palavra de Deus. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, pecadores? Não fiquem bravos não, tá? Você tem um dom, o Zé tem um dom, você tem um dom, você tem um dom, cada um de nós tem um dom de Deus. Então, que Deus use você no seu dom específico aí, mas no mínimo conhecimento da palavra de Deus você deve ter. Tá certo? Outros presbíteros, embora capazes de ensinar, concentram-se em outras áreas de supervisão do rebanho. Tem gente que cuida de gente que está enfermo, tem gente que cuida de visita, tem gente que cuida de parte administrativa, que não é a função minha. Não é função minha. Vocês estão vendo? Pastor, você sabe fazer tudo? Sei. Você sabe jogar em todas as posições? Sei. Sei jogar na lateral direita, Serginho. Sei jogar na ponta esquerda. Sei jogar lá de centroavante. Sei jogar no meio de campo. O senhor sabe dirigir culto de fúnebre? Sei. E gosto. O senhor sabe fazer casamento? Sei. E gosto. Gosto. Incrível, né? Eu sei fazer casamento fúnebre. Eu sei fazer funeral. Tanto é que os descrentes me chamam para fazer funeral. Até descrente me chama para fazer velório, para falar no velório deles. Outro dia um cara da maçonaria me chamou. Você faz o funeral da minha mulher? Faço. Cara da maçonaria, grande. E a turma da maçonaria lá no velório, só eu e um outro irmãozinho de uma outra igreja. Peguei a harpa e comecei a cantar o hino da harpa. Só eu cantava e o irmãozinho tentando me acompanhar aqui com o hino da harpa. Os caras lá gostam de Salomão, os caras da maçonaria. Eu peguei e falei, eu vou falar do sábio Salomão, já que todos vocês gostam de Salomão aqui. Pronto, já taquei o Salomão neles. Eu falei da Bíblia para eles. E preguei, falei de Jesus, que a mulher que estava ali sendo velada, eu já tinha evangelizado, e ela tinha aceitado Jesus. Se vocês não aceitarem Jesus, vocês não vão para o mesmo lugar que ela. Pronto. Quem mandou me convidar? Poxa, vai ouvir. Mas, eu faço. Vocês estão vendo? Mas pastor, você gosta? Não, mas eu faço. Visita em hospital. Eu faço. Você gosta? Não é o meu forte, mas tem gente que gosta.
Mas não é meu forte. A evangelização, pastor, você sabe fazer? Sei. Já preguei em praça pública, já preguei na rodoviária, já preguei em rodoviária, já preguei em praça pública, já fiz culto ao ar livre. Oxe, já evangelizei. O cara já saiu atrás de mim com um facão já na rua. Não, tudo que você faz eu sei. Faço, consigo fazer. Eu consigo fazer. Pô, mas é a sua chamada? Não, não é a minha chamada. Você está vendo? Posso fazer, mas não é o meu time. Agora, manda eu fazer isso aqui. Manda eu vir aqui dar um estudo bíblico. Manda eu abrir o texto bíblico da palavra de Deus. Aí não. Aí é outra coisa, você acha? Aí é outra coisa. Aí eu amo o negócio flui, vai. É que nem o Sérgio. Fala de evangelismo para ele vibra. E não importa onde é, né? É na prostituta, é na Cracolândia, é no sambódromo, é no Festa do Peão do Boiadeiro. Ele vibra. É a chamada dele, gente. Aí quando ele fala para nós, a gente não tem a mesma empolgação que ele. Caramba, aí ele olha para nós, ele vê assim, pô, os caras nem estão empolgados, né? É porque nós não temos a mesma pegada, não temos o mesmo dom. Aí ele tem que procurar pessoas que ele consiga passar a visão dele para algumas pessoas aqui dentro, e ele consegue passar a visão dele. As pessoas enxergam a visão dele e acompanham ele. Outros não vão enxergar, mas outros vão enxergar. Que incrível, né? Outros vão gostar de estudar, falar a palavra de Deus. Do jeito que eu falo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu estudo, do jeito que eu leio. Outros vão amar, vão entender isso daqui e vão querer fazer do jeito que eu faço. Outros não vão. E aí? Incrível, né? Como é que é o dom do ser humano, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Outra coisa. Aí ele diz a palavra de Deus aqui para nós. Ó, presta atenção. Eu acho muito legal isso daqui para a gente. Temos que estudar a palavra de Deus. Temos que saber instruir, irmãos. Temos que crescer na palavra de Deus. Os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. O grande problema é o seguinte, irmãos. A gente lê a palavra de Deus, mas não consegue entender o que está escrito no texto sagrado. Cito um exemplo. Os discípulos de Jesus. Jesus andou com eles, falou a palavra deles. Está escrito na Bíblia que o entendimento deles abriu só depois da ressurreição. Enquanto é que eles estavam andando com Jesus, o entendimento dele. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e não entende nada. Daqui a pouco, irmãos, quando você menos imagina, dá um start. Você tem um insight, como diz a ciência. Ou, que nem diz o Arquimedes, eureka! Você está lendo o texto, seu olho abre. Caramba! Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Não é todo mundo que lê a palavra de Deus que vai entender. Pode ser pastor, pode ser o raio que for. Se o Espírito Santo não abrir nosso entendimento, não abrir a nossa mente, os nossos olhos, nós não vamos enxergar a palavra de Deus. Não vai entender o que está escrito na palavra de Deus. E aí sobe aqui para falar, sobe aqui para ensinar. Gente, vai ensinar algo. Está só escrito ali. Mas não entende nada, não consegue aplicar, não entende o pano de fundo, não entende, às vezes, algo que Deus quis transmitir para nós naquele texto. Olha que coisa, né? Que coisa. É isso que acontece. Os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. E outra coisa, conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia toda. Tem que ter um conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus como um todo. Por isso que Paulo ensinou todo o conselho de Deus para a igreja. Todo o conselho de Deus. Ele não ensinou aquilo que ele gostava, e não era aquilo que a igreja gostava. Ele ensinou todo o conselho de Deus. Então, até as partes boas e as partes ruins. As partes difíceis. Eu não estou dizendo para vocês que eu estava lendo esses dias Jeremias e Isaías. Gente, Jeremias só o sangue do cordeiro. Eu já li 1000 vezes. Eu já estudei. Eu já dei aula sobre Jeremias. Eu já ensinei na escola teológica. Eu já ensinei um monte de coisa. Mas não vai. Sabe quando é que vai?
O dia que Deus quiser que eu fale Jeremias para a igreja, o dia que Deus quiser que eu pregue em assunto, a hora que eu for estudar, a minha mente vai abrir, Sérgio. Sei a história, sei os relatos bíblicos, sei os acontecimentos. Sei. Mas não vai. Agora, pega João. Pega o Evangelho de João hoje. Pega um texto do Evangelho de João hoje. Se eu abrir o Evangelho de João, não, vocês estão acompanhando comigo. Eu estou dando João aqui para vocês. Então, já dá 3 anos, né? A gente já deve estar com 3 anos de João aqui já. Nós estamos no capítulo 14. Eu comecei a dar na igreja do Tremembé. Eu estou no capítulo de número 4. Capítulo 4 eu estou lá. E eu estou falando sobre eu falei 2 cultos sobre a mulher samaritana. Gente, eu falei coisas lá que eu não dei aqui para parar de inglês. Que quando eu dei aqui, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso aqui, ó. Não é possível um negócio desse. É para aquela igreja, ô Robson. Deus abriu a minha mente para aquele povo, para aquela igreja, para aquele momento que eu estou ensinando a palavra de Deus ali. E quando eu ensinei para vocês aqui sobre essa mulher, gente, eu não vi nada daquilo que eu estou dando lá para eles hoje. Não. Isso é a palavra de Deus. Mas o importante é que eu estou estudando, estou indo atrás, estou conhecendo, estou me aprofundando na palavra de Deus. Então, os pastores devem ser homens de entendimento bíblico. Esse é o primeiro tópico. São 5 que eu quero falar com vocês aqui. Os pastores, eu vou terminar aqui agora, porque o tempo já foi, a gente vai tirar a oferta. Depois, semana que vem, os pastores devem ser homens de convicção bíblica. O que adianta eu pregar aqui e não tiver convicção daquilo que eu estou pregando? Irmão, nem você acredita naquilo que você está pregando? E você sabe que tem homem que não acredita naquilo que prega, né? Porque eu só estou pregando sobre cura aqui. O que eu vou fazer no final do culto? Vou chamar alguém para ser curado. Eu estou pregando que Jesus salva. Eu vou fazer um apelo. Robson, é verdade. Eu estou pregando, nem eu acredito naquilo que eu prego. Outra coisa, precisamos ser firmes e inabaláveis sobre os fundamentos da fé. Mas precisamos de sabedoria e discernimento sobre onde e quando lutar pela fé. Depois a gente vai tratar esses assuntos aqui. Mas os tópicos. Os pastores devem ser homens de obediência bíblica. O que adianta eu pregar para vocês aqui, ensinar a palavra de Deus, mas eu sou desobediente? Eu mesmo não obedeço. Eu tenho um pastor presidente que está acima de mim. Eu não obedeço ele, Sérgio. Eu não obedeço, rapaz. Vocês estão aqui, pregam, ensinam a palavra de Deus, mas não obedecem. Eu não obedeço o meu patrão. Que homem que sou eu, Robson, que eu estou ensinando vocês a obedecerem e eu não obedeço nem o meu patrão? Está desconexo, não está? Os pastores devem ser homens de exortação bíblica. E os obreiros devem ser homens de coragem bíblica para enfrentar o erro. Sobre isso que nós vamos tratar semana que vem. Amém, queridos?